E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aí demorou pra sair porque tive problema, não consegui gravar no domingo pós-jogo para poder postar na segunda-feira de manhã, porque acabou caiu a internet por causa da chuva aí, caiu um mau temporal. Então gravei esse vídeo hoje, tô lançando tudo junto aí, São Paulo, Corinthians e Palmeiras e o Santos, né? Corinthians e Santos que fizeram um clássico na Arena Corinthians 11 horas da manhã. E o Corinthians entrou em campo aí com o que tinha de melhor à disposição, que era o Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay, né? Novamente aí sendo mantido. No meio de campo, Camacho e Cantilho. E na linha de frente aí, Janderson, Luan, Everaldo e Bocelli. Everaldo aí sendo utilizado como titular. Aí depois o Thiago Nunes acabou aí revelando que ele tem um pouco mais de assertividade, né? O que seria isso? Ele toma uma decisão melhor quando está com a bola no pé do que o Janderson. Não dizendo que o Janderson não é bom, mas que ofensivamente ele toma a melhor decisão possível. Quando precisa cortar para a perna direita para fazer uma jogada, ele corta. Quando precisa cortar para a perna esquerda, ele corta. O Janderson não tem esse nível de assertividade que o Everaldo tem. Por isso, ele deixou o Janderson numa zona de conforto um pouco maior, já jogando no seu pé bom, que é o pé direito, e deixou o Everaldo jogando com o pé trocado. E até que funcionou aí nessa partida. Enquanto o Santos também foi a campo com o que tinha de melhor à disposição. Lembrando que o Santos tem muitos desfalques, né? Mas jogou com o que tinha de melhor, com Everson, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, com o menino da base, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dele aqui, o Sandri, né? Que não vinha tendo muitas oportunidades aí, jogou pouco pelo Santos, se eu não me engano tinha 23 minutos antes de iniciar essa partida, pelo que eu estava pesquisando, com Jobson e Diego Pituca no meio de campo, e na frente Caio Jorge, Sacha e Raniel. O que dá para tirar desse time do Santos iniciou o time de uma maneira que não conseguiu jogar, né? Iniciou o time com 3 volantes de marcação e 3 atacantes, ou seja, não tinha ninguém para levar essa bola do meio para o ataque. E consequentemente o Santos não deu trabalho para a defesa do Corinthians na partida. Em contrapartida, o Corinthians, que jogou apenas com 2 volantes, 3 homens ali mais à frente desses volantes e o Bocelli. Porém, o diferencial desses volantes do Corinthians é o que? É o bom passe em profundidade. Tem aí o Cantilho, que no jogo contra a Ponte Preta entrou nos últimos 45 minutos e mostrou uma diferença aí, um diferencial no seu passe. E contra o Santos não foi diferente. 30 segundos de jogo, lançou uma bola no lado direito, a bola rodou pelo meio, chegou no Everaldo, que cortou para o meio, bateu e o goleiro Everson fez a defesa. Lance seguinte, bola do Cantillo, lançada para o Fagner novamente em profundidade. O Fagner dominou, trouxe para dentro no pé esquerdo, cruzou de pé esquerdo. Bocelli subiu com a marcação para tentar fazer o cabeceio, mas não relou na bola e a bola sobrou pro Everaldo sozinho nas costas do Bocelli, que conseguiu dominar a bola com o pé, né? Para você ver que a bola não caiu alta para ele, então quer dizer que ele estava posicionado ali no ponto futuro dessa bola, que se ela fosse desviada ele poderia dominar de cabeça, mas que na caída da bola caiu certinho no pé dele. O passe do Fagner foi diretamente no pé do Everaldo, que dominou e bateu na bochecha da rede esquerda do goleiro Everson, abrindo o placar com 1 minuto e 30, se eu não me engano é 1 minuto e 39 para ser mais preciso, do primeiro tempo. 1 minuto e 39 do primeiro tempo, né? Uma desatenção total da zaga do Santos. Havia acabado de começar o jogo, Corinthians em cima com 2 chances e na segunda saiu o gol. Foi surpreendente a forma como o Corinthians
conseguiu criar a jogada, né? Porque a bola nesse lado esquerdo, não em si, porque a gente não pode culpar só o jogador do lado esquerdo da equipe do Santos, mas que o Santos marcando em bloco, como todos os outros times, e o Fagner ficava num espaço neutro do campo, que era o que? Essa bola aberta, ele ficava colado na lateral, no espaço, no limbo ali do campo, né? Porque a marcação sempre fica em bloco, protegendo ali para o toque de bola rasteiro, e a marcação vem fazendo acompanhando em bloco. Porém, o Cantilho nesse meio de campo, junto com o Camacho, os dois ali com uma saída de bola muito aprimorada, um toque de bola aprimorado, eles invertiam essa bola, quebrando o bloco de marcação adversário. Algo que não tinha sido visto no Corinthians nesses primeiros jogos com tanta efetividade, né? No jogo contra a Ponte Preta, os 45 minutos finais, aconteceu muito disso, mas nesse jogo contra o Santos, desde o início do jogo, o Corinthians aproveitou muito dessa mesma jogada. Todas as jogadas buscando o limbo do lado direito do ataque corintiano. Não uma falha de marcação da equipe do Santos, mas uma estratégia e acreditando na qualidade de passe do volante. Algo que faltou à equipe do Santos, os jogadores buscarem o melhor dos seus jogadores, né? O melhor do Fagner é o que? Essa bola no pé para ele cruzar a bola dentro da área. Ele cruza, a probabilidade do jogador do Corinthians chegar e conseguir finalizar com facilidade é muito grande. Então o Cantilho buscava esse jogador com qualidade. O Santos em nenhum momento tinha esse jogador no meio de campo. Tá certo que o Sanches acabou sentindo e foi poupado. E além do Sanches, quem o Santos tem? Ninguém. O seu outro jogador, que seria esse jogador de criatividade, seria o Soteldo, que não está jogando porque está no pré-olímpico. Poderia ser o Marinho, que também não está jogando porque está machucado. Tem o outro jogador, que eu esqueci agora o nome, que fez o gol na última partida, também está machucado. Então as opções são escassas da equipe do Santos. Pode ter algum jogador na base que poderia fazer essa jogada de qualidade? Poderia, mas no momento o Santos não tinha ninguém à disposição. Poderia colocar o Thailson no jogo desde o início, ao invés de colocar 3 atacantes e colocar pelo menos mais velocidade aí no time? Poderia. Ou buscar um jogador da base às pressas, como utilizou o Renier aí no jogo passado. Poderia também, mas não, optou por 3 volantes de marcação, por uma leitura diferente aí que o Gesualdo fez da equipe do Santos, que foi que o Pituca tem um pouco mais de qualidade, ele poderia armar esse time. Eu entendo que o Pituca tem qualidade, sim, para saída de jogo, não para armar a equipe. É duas coisas diferentes, porque uma delas, né, você consegue um jogador para sair jogando com qualidade e achar a melhor posição para o seu criador de jogadas criar uma jogada para o seu atacante. A outra possibilidade seria de o jogador receber essa bola de costas ou em profundidade e criar uma probabilidade de ofensiva para sua equipe. O Pituca ele é essa primeira opção, e nessa primeira opção ele funciona muito bem. Na segunda ele não é tão bom. Então eu acho que a leitura que o Gesualdo fez não foi as melhores, mas eu até entendo aí a leitura que ele fez. Porém, o que isso traduz em campo? Traduz em campo um Santos sem saída de bola. Santos sucumbido dentro da pressão corintiana, que durou aí os 15 primeiros minutos. Pressão aí com lançamentos buscando esse limbo do lado direito. Repetindo, não é uma falha do Santos, mas sim uma válvula de escape usada pelo Corinthians que funcionou muito bem. Porque por exemplo, se o Felipe Jonathan fica aberto
né, no Fagner, por exemplo, ia ficar um buraco entre a defesa, o zagueiro, e o Felipe Jonathan. E daí, se a bola cai naquele espaço ali, a culpa seria do Felipe Jonathan, porque não acompanhou. Mas, né, ele está ali nesse bloco, fechando, e o Fagner fica totalmente aberto do lado para receber essa bola. E recebeu várias bolas, cruzou de primeira, cruzou com a bola no chão, tabelou com o Janderson para depois cruzar. Teve a probabilidade do Corinthians fazer gol de cabeça. Teve um lance que o Sid Clay estava sozinho na frente do gol, não conseguiu chutar. E inúmeras outras chances que o Corinthians criou com facilidade extrema, né? E o Santos não conseguia sair do jogo. Terminou o primeiro tempo com o Corinthians dominando o jogo. Depois dos 15, 20 minutos, o Corinthians assentou um pouco aí a pressão e o Santos não conseguia fazer nada. No segundo tempo, a equipe do Santos mexeu, tirou o Sandri, que é um garoto aí. Não é que o Sandri não jogou bem, mas o Santos em si não jogou bem. Tirou o Sandri aí para colocar, se eu não me engano, foi o Uribe que entrou. Ou foi o Giamota, agora não, foi o Evandro, desculpa. Entrou o Evandro na partida e entrou para mexer nesse meio de campo do Santos. Só que o que aconteceu? O Santos foi para frente, atacou o Corinthians a primeira vez, não resultou em nada. Atacou a segunda. Na segunda, com 1 minuto e acho que 30 aí, o Corinthians roubou essa bola do Santos. Se eu não me engano, o Camacho roubou a bola, deixou o Luan, voltou para recuperar essa bola, conseguiu dar um drible rápido ali no meio do marcador da equipe do Santos e achou o Bocelli na linha de meio de campo. A diferença, o Janderson lá na ponta direita, lá em cima, veio correndo e veio e entrou no meio da linha de defesa do Santos. Nessa entrada da linha de defesa do Santos, o que já tinha acontecido com o Bocelli? Ele recebeu essa bola, segurou. Na hora que ele segurou a bola, o Pará escorregou. Não sei se que o gramado da Arena Corinthians ele é molhado, então a probabilidade de escorregar é bem grande, mas ele escorregou. Nesse escorregão que ele deu, na hora que ele levantou, ele não foi pro bote. Ele ficou ali esperando. Por quê? Porque ninguém viu o Janderson descendo ali. Na hora que o zagueiro do Santos viu o Janderson aparecendo, ele já estava furando no meio dos dois zagueiros. Já estava penetrando no meio dos dois zagueiros. Na hora que ele foi para penetração, o Bocelli meteu a bola no ponto futuro. Na hora que o Janderson fez isso, o Bocelli enfiou a bola. E aí a zaga do Santos não conseguiu acompanhar a velocidade do Janderson, que foi para a bola, precisou só de um toque para ajeitar a bola, para ver como foi bem metida pelo centroavante da equipe do Corinthians, que conseguiu enfiar a bola perfeitamente para ele, que só dominou. O Everson pensou em ir para dividir essa bola, mas viu que o Janderson chegaria primeiro, segurou, e na hora que o Janderson entrou na pequena área depois do tapa, ele foi para a marcação, mas aí não teve chance. O Janderson tirou a bola ali do Everson, fazendo 2-0. 2-0, que foi um resultado positivo para a equipe do Corinthians até ali. 1 minuto do segundo tempo, 2-0. Mas o Janderson foi para a galera. O Janderson foi para o meio da torcida. E é uma situação que gera polêmicas para todos, né? Porque não é um jogador incitando a violência, não é um jogador brigando com o torcedor, não é um jogador saindo nos tapas com ninguém, não é um jogador tirando a camisa, como é um problema aí com os patrocinadores, não é um jogador que, como que eu posso dizer, que fez alguma coisa de errado, né? Foi um jogador inocente, no ímpeto da comemoração, foi para a torcida, abraçou os torcedores, mas na regra diz aí, por meio de segurança aí, mais ou menos assim, que por questão de segurança, para não gerar tumulto, aglomeração, que deve ser punido com cartão amarelo.
Também tem outra cláusula aí, que devido aí a retardamento também, pode haver um retardamento do jogo, por isso que parou de se ter, além do fato do patrocinador, esse é um dos motivos de se ter o problema de não poder mais tirar a camisa, né? Porque muitos jogadores tiravam a camisa, jogavam para a torcida e a camisa não voltava nunca mais, aí tinha que pegar outra camisa, retardamento do jogo aí. Então foi um dos motivos de ter sido punido, além do fato de dos patrocínios, tudo, que também é um grande problema, que é o momento aí que a camisa vai ter mais destaque na comemoração, né, para os patrocinadores. Então é um dos problemas também. E devido a tudo isso, o Janderson recebeu o segundo amarelo, que no final do primeiro tempo tinha feito um lance ali onde ele calçou o jogador do Santos. Tem muitas opiniões aí, mas eu vendo o lance, foi um lance desnecessário do Janderson, não precisava ter dado bote. Recebeu o cartão amarelo, tudo bem. No mesmo lance aí, o Fernando Diniz muito bravo, Fernando Diniz não, Thiago Nunes muito bravo, acabou recebendo também o cartão amarelo, que ele acreditou que não foi falta, né? Vendo pela câmera, a gente analisa que pode ter sido uma falta, mas lá ao vivo ele acreditou que não. Então acabou recebendo o cartão amarelo, e o Janderson também. E na comemoração do gol, o Janderson acabou aí recebendo seu cartão amarelo. Uma adendo que se deve fazer: arbitragem. Lance aí no finalzinho do primeiro tempo, 40 minutos, tem uma entrada do Fagner no jogador do Santos, onde ele vai com o pé alto, não foi somente, foi visando a perna do jogador, claro. Muitos contestam aí como um cartão vermelho, né, pela violência do lance. O árbitro em si na partida nem falta marcou, então é um lance que foi de interpretação do árbitro. O árbitro entendeu que o jogador do Corinthians só pegou na bola. A bola em si também engana, que ela veio no bate-rebate ali do lance, veio para frente. Então o árbitro entendeu que foi o Fagner que tirou, e na sequência do lance acabou tocando no jogador da equipe do Santos. Mas o lance em si mostra aí que o Fagner acabou acertando a canela do jogador e tudo mais. E o árbitro acabou não entendendo, poderia ter sido expulso, né? Um dos lances aí que poderia fazer a diferença para a equipe do Santos. Poderia, não totalmente, não, porque não mudaria muita coisa, porque com a expulsão do Janderson, o Santos não fez nada. O Janderson foi expulso, o Thiago Nunes não repôs, poderia ter tirado o centroavante e colocado lá, mas não, ele não repôs esse ponta. Ele montou um esquema diferente, porque na sequência do lance aí também, o Camacho acabou sentindo a cintura ali, aparentemente pode ser uma tendinite ou apenas um incômodo muscular, né, no quadril, e acabou deixando o jogo. Entrou o Gabriel, e depois o Corinthians tirou o Luan, né, que não vinha assim muito bem na partida, e colocou o Lucas Piton. A mexida foi muito interessante do Thiago Nunes, pelo fato de que ele colocou um lateral esquerdo no meio de campo, deixando só o Bocelli à frente. Aí você vai analisar o lance. Bom, vai ter uma dobradinha ali do lado esquerdo para marcar a equipe do Santos e tudo mais. Mas não foi só isso. Lucas Piton teve muito mais liberdade para chegar à frente, e o Corinthians formou duas linhas de 4, com o Camacho e o Cantillo mais centralizados, o Piton aqui na lateral esquerda, o Everaldo foi empurrado para direita, então ficou o Everaldo, Lucas Piton, Cantillo e o Gabriel no meio de campo, e o Bocelli mais à frente. E mesmo assim o Corinthians continuou conseguindo espaços, com a qualidade do seu meio de campo, de chegar no ataque, tanto que o Lucas Piton quase faz o gol de calcanhar. Além dele, teve outra possibilidade também, se não me engano, acho que foi do Gabriel, que a bola, o goleiro defendeu na sequência do lance, o jogador do Santos acabou cabeceando na trave com um chute do Lucas Piton. Ou seja, o Santos com um a mais não conseguiu criar. O Santos ainda fez mexidas, tirou o Jobson, o Caio Jorge,
e colocou aí o Uribe e o Jean Mota, mas não surtiu todo efeito. O Santos criou uma chance que o Cássio teve que trabalhar na partida e criou outro lance que acabou gerando uma outra polêmica de uma possível, como eu posso colocar assim, uma possível falta, né, no Fagner, que o jogador do Santos subiu com o Fagner na marcação. O Fagner acabou caindo para frente, o árbitro entendeu que foi falta, marcou a falta aí, mas o lance em si geraria o gol do Uribe de cabeça na pequena área. O segundo lance do Santos de mais perigo na partida, né? Ou seja, o Santos, por mais que reclamasse em si, mesmo com um a menos, com um a mais, né? O Santos não conseguiu criar muitas coisas, criou apenas uma possibilidade de gol, enquanto o Corinthians ainda continuou criando possibilidade de gol. E se você for colocar na ponta do lápis, se houvesse a expulsão do Fagner no primeiro tempo, mesmo assim sairia o gol do Janderson no segundo, porque o gol do Janderson não teve participação do Fagner. Então é uma coisa que você analisa assim e você fala: como que o Santos conseguiu sucumbir a um Corinthians com um homem a menos? E a gente pega o que? O outro jogo santista, onde o Santos também não conseguiu criar com um homem a menos, com um homem a mais. O Santos, mesmo quando tem a vantagem numérica, não consegue ser efetivo no ataque. Esse é um dos grandes problemas que o Santos sofre nessa temporada: a efetividade ofensiva, a criação de jogadas. O Sanches não pôde jogar nessa partida, que seria o homem de qualidade, então o Santos não tinha esse criador de bola. E não tinha o destruidor, né? Que seria o Marinho, seria o Soteldo. Também poderia ser o Thailson, mas não reparei se ele estava no banco. Não, o Thailson estava no banco e não foi utilizado pelo técnico. Era uma das opções aí de destruição, de destruir a defesa adversária, de armar o contra-ataque para a equipe do Santos. E o Santos não teve isso, né? O jogo em si, vamos aqui aos números agora. Aos 2 minutos, 47, dentro da casa dos 2 primeiros minutos. A gente sabe que sempre arredonda para cima. Então, os 2 primeiros minutos de cada tempo. Gol aí, o Janderson expulsou os 3. E o Santos jogando 45 minutos com um homem a mais. E tomou mais sufoco do Corinthians com um homem a menos do que o Santos criar ofensivamente. Os números aqui não deixam mentir. O Corinthians chutou o mesmo número de chances que o Santos, sendo que acertou mais que a metade no gol, enquanto o Santos só acertou uma no gol. Apenas uma bola foi no gol, que deu trabalho para o Cássio, mais nenhuma. Isso mostra a diferença. O Santos ficou com mais posse de bola, sim, mas mais nos 30 minutos finais do primeiro tempo e no segundo tempo aí, tirando as investidas que o Corinthians dava nos contra-ataques, e eram muito mais efetivos os contra-ataques do Corinthians do que as criações de jogadas do Santos. Troca de passe, o Santos trocou mais passe porque ficou mais com a bola, principalmente quando estava com o meia mais. Teve mais precisão de passes. Faltas, foi um jogo ali na média, né? Menos de 30 faltas, 28 para ser mais exato. Cartões amarelos, teve um para o Santos, um para o Corinthians, que foi o do Janderson, e na sequência aí teve o segundo amarelo e o vermelho. E 4 impedimentos contra o Corinthians, 3 contra o Santos, e escanteios 10 para o Santos, 6 para o Corinthians. Os números comprovam que, mesmo com mais posse de bola, o Santos não criou, acertou mais passes, trocou mais passes, tudo, e não conseguiu criar. Uma chance só foi no gol, apenas uma. Em 90 minutos, uma chance só de gol da equipe santista. Isso é uma vergonha para um time que está na Libertadores da América. E esse estar na Libertadores da América é o complicante da situação. Porque daqui 2 semanas o Santos estreia na Libertadores da América e está prestando futebol pífio. 4 rodadas aí do Brasileiro, podemos colocar assim. 4 rodadas do Brasileiro. 4. E nas 4 implementou um
péssimo futebol nas 4. Contra a Inter de Limeira foi um pouco melhor aí, onde a Inter de Limeira não surtiu, não meteu medo no Santos, não infringiu que o Santos tivesse algum receio de criar alguma coisa. A Inter de Limeira não fez nada contra o Santos nessa partida, então não tem como você usar como parâmetro. Mas Bragantino, Santos não atuou bem, quase perdeu. Guarani quase perdeu também, fez um gol no finalzinho do jogo. E agora contra o Corinthians. Das 4 partidas, 3 foram péssimos resultados. E um resultado que foi positivo, a gente não pode usar como parâmetro. Por quê? Porque jogou contra ninguém. Não sofreu ataque, não teve problemas. Então, nos 3 jogos onde os times eram bons, eram bem montados, que chegaram para jogar contra a equipe do Santos, o Santos teve dificuldade. E o Guarani, mesmo com 1 a menos, conseguiu jogar melhor que a equipe do Santos. Acabou aí, por uma infelicidade, perdendo, o Santos vencendo de virada, para uma infelicidade para a equipe do Guarani, mas com 1 a menos conseguiu ainda fazer o Santos ter medo de perder a partida. E contra o Corinthians não foi diferente. 1 a menos para a equipe do Corinthians e o Santos não conseguiu fazer nada. E depois, daqui 2 semanas, enfrenta o Defensa e Justiça com um time que a gente ainda não sabe qual que é. Né? Esse time do Santos vem oscilando, muda daqui, muda dali. A entrevista do Gesualdo dá para se concordar, porque o Paulista, esse início de Paulista é uma preparação para jogos futuros. Sim, competições futuras que valem um pouco mais. Sim, daqui 2 semanas o Santos entra nessa competição e ninguém tem segurança com essa equipe do Santos. Nem os próprios torcedores do Santos têm segurança. Eu vi o Felipe Noronha, né, o canal tá aí no meu canal aí, como indicados. Felipe Noronha, ele mesmo, que sempre pede calma e analisa, estava muito bravo, né? Ele não conseguiu ficar calmo vendo a equipe do Santos jogando contra a equipe do Corinthians. E ele é um dos caras mais sensatos que eu vejo comentando sobre o futebol, sobre os jogos da equipe do Santos. Ele sempre pede calma nos seus vídeos, calma para a torcida, mas ele mesmo não conseguiu ficar calmo. Ele esperou bastante aí para fazer os vídeos e não ficou calmo, porque o Santos não apareceu em 2020. E daqui 2 semanas tem a estreia na Libertadores, que é o objetivo principal. E até agora o Santos não aconteceu. Então, será que o problema é o Gesualdo? Eu creio que não seja problema só do técnico. Eu acho que o problema vai muito além. Porque as peças são as mesmas do ano passado. Não é porque uma ideologia mudou que os jogadores simplesmente desaprenderam a jogar futebol. Né? A gente viu uma equipe do Santos que fisicamente aguentava aí, corria de um lado para o outro, acontecia dentro de campo. E esse ano esses jogadores sumiram. Então o Santos está devendo muito. Tem o Botafogo, que é um bêbado na ladeira. Se o Santos vai pegar mais um jogo fácil, né? O Botafogo, que hoje, só para mostrar para vocês, hoje quando eu estou gravando o vídeo, né? A equipe do Botafogo tomou 6 a 0 da equipe do Mirassol, tá? É só para falar para vocês, para exemplificar porque que é um bêbado caindo na ladeira, tá? Só para exemplificar para vocês. A equipe que já tomou gol do Corinthians, 4 gols, perdeu para a Ponte, empatou com o Ituano e tomou 6 do Mirassol, tá? Então, não é tô mostrando para vocês que não é nenhum demérito falar que o Botafogo hoje é um bêbado caindo da ladeira, que só você dá um empurrão, ele vai para lá embaixo, porque de fato o Botafogo não vem muito bem nessa competição, né? Não se preparou tão bem para jogar essa competição. Então, o Santos aí vai vencer, né? Não tem como dizer que não vai vencer. Mas depois tem o clássico contra o Palmeiras, que vem em reconstrução também e vem oscilando aí. Nessa partida contra o Bragantino, viu que tem muitas
muitos buracos na equipe do Palmeiras, então o Santos aí pode se aproveitar. Mas também tem o Botafogo, tem a Ferroviária, tem o Ituano e o Palmeiras. Desses 4 times, 4 estão em uma boa fase. 2 estão em uma boa fase, que é a Ferroviária e o Palmeiras. E 2 não estão tão bem, que é o Botafogo e o Ituano. Ou seja, dá para o Santos aí tirar uns 8 pontos aí nesses 4 jogos. É o mínimo que se espera da equipe do Santos nessas próximas 4 partidas pré-Libertadores. Tá? Porque depois quando chegar na Libertadores, aí a gente vai cobrar o Gesualdo pelo futebol apresentado pela equipe do Santos. Porque ele disse que o Paulista é para se preparar a equipe do Santos para essas outras competições. Então, a gente vai aguardar aí esses 4 jogos passarem para a estreia do Santos na Libertadores. Se o Santos não jogar bem na Libertadores, aí sim o Gesualdo vai ter que dar explicações, porque serão várias rodadas que o Santos não joga bem, não atua bem, não tem 11 jogadores definidos, está certo que por lesões e muitos problemas. Ele mesmo pontuou isso, que ele não tem plantel, e não tem mesmo. O seu craque foi pro pré-olímpico, né, que é o Soteldo, e pode ser que saia por 51 milhões para a equipe do Atlético. Então aí é complicado o que a gente consegue colocar aí, pontuar na equipe do Santos. Pode ser que perda o seu craque, e isso não depende do Santos, né? Por quê? Porque o Soteldo já não mostra tanto interesse de continuar. A negociação ela é meio complexa, porque não é só o Santos que detém os direitos do jogador. Então pode ser que ele acabe deixando a equipe do Santos. Então pode ser um grande problema para a equipe do Santos. Por quê? Porque o Ash-Pato quer vender ele para o Atlético Mineiro, porque vai ganhar um bom dinheiro, né? O Ash-Pato, deixa eu ver se quanto que tem aqui de percentual. Foi feita uma oferta. Aqui coloca aqui: o Atlético Mineiro formalizou proposta para contratar Soteldo do Santos e espera um final feliz. O Peixe avalia mais ainda, não deu resposta. Segundo apurou o Globoesporte.com, da onde eu estou tirando essa informação, o Clube Paulista tem até quinta-feira para aceitar, não é nem para pensar, é aceitar ou não. Por quê? A oferta é de 51 milhões pelo atacante de 22 anos. Mas vale lembrar, colocado aqui, que a recusa tem um preço. O Peixe será forçado a comprar ou a adquirir os 50% dos direitos econômicos de Soteldo, que ainda pertence ao Ash-Pato do Chile, por 6 milhões de dólares. Ou seja, se o Santos recusar a proposta do Atlético Mineiro, tem que no ato pagar os 6 milhões aí pelos outros 50% que pertencem ao Ash-Pato. Ou seja, é um problema que o Santos tem aí. E a gente sabe aí que o Soteldo é muito cobrado na equipe do Santos, e ele mesmo já mostrou interesse de deixar a equipe do Santos também. E é um grande problema, porque o Santos precisa de nomes, precisa de jogadores, e a gente vê que ele também já viu que não tem mais como se tirar mais, porque o Santos começa, faz um bom trabalho e depois joga tudo na lata do lixo. Foi o que aconteceu agora. Fez um bom trabalho, tá certo que teve tantos problemas, mas iniciou com um grande problema, porque prometeu algo a um técnico que não cumpriu durante esse período que ele estava no Santos. Esse técnico, então, para renovar, pediu garantias de que o time seria forte para a próxima temporada. E o Santos não deu garantias. Falou que não iria fazer o que o técnico havia pedido e não quis renovar. Foi atrás de outro técnico para começar tudo do zero, né? Perdeu muitos jogadores, tem jogadores lesionados e não tem reservas. Esse é o grande problema que o Santos enfrenta. Além dessa situação com o Soteldo, tem também um problema do Cueva, que
está tentando se transferir para o Pachuca, mas ele alega aí ter atrasos no pagamento e deu entrada aí com uma ação na FIFA contra ele mandou um ofício para a FIFA e vem pedindo uma rescisão de contrato direta pelo não pagamento aí da equipe do Santos. Então a Santos tem mais esse problema, porque além de que o Cueva não rendeu aquilo que se esperava no Santos, mesmo sendo cobrado pelo o técnico anterior, São Paulo, para trazer ele, não rendeu o São Paulo. O presidente falou que era porque o São Paulo estava barrando ele. Iniciou com o Gesualdo também disse que não irá contar com o jogador. Então, o problema não é nem São Paulo e nem Gesualdo, o problema é o Cueva. E agora tem um problema ainda maior, porque se o Santos não pagou ele não quer ficar no Santos, o Santos não quer ele não quer o Santos agora mais, e para ele se transferir, agora ele entrou com uma ação na FIFA contra a equipe do Santos. Ele alega que tem atrasos dos pagamentos e quer uma rescisão unilateral aí. Ele alega aí a pendência de 2 meses nos direitos de imagem e ele precisa de pelo menos mais um mês porque a rescisão ela é cedida aí a partir de 3 meses, né? Então, se caso isso for verdade, ele só precisa de mais um mês para poder conseguir entrar com essa ação e conseguir uma rescisão unilateral aí do seu contrato com o Santos. Um problema grande, né? Muito grande da equipe do Santos, né? Perder 2 jogadores, não lucrar com nada disso, e esse é o grande problema da equipe do Santos nessa temporada. Não consegue nada para ajudar, apenas para atrapalhar ainda mais. Perdeu um jogador importante, que é o caso do Soteldo, e acabar tendo de uma perda gigantesca, né? Que é o custo financeiro investido no Cueva, para ele sair de graça, né? Com o Santos ainda indo parar na justiça. É um grande problema aí que se tem na equipe santista. Por outro lado aí, a equipe do Corinthians, né? Que jogou bem, atuou bem, mostrou uma grande evolução, principalmente nesse meio de campo com o Cantilho. Tem o início da sua trajetória possível ou futura na Libertadores contra o Guarani do Paraguai. O Guarani esse que já eliminou a equipe do Corinthians. Então o Guarani está no caminho do Corinthians nessa quarta-feira. O jogo será no dia 5 às 21h30. Na sequência, o Corinthians volta e enfrenta a Inter de Limeira. Nesse meio do caminho aí, no domingo às 4 horas, para depois receber em casa também a equipe do Guarani do Paraguai novamente. E lembrando, o Corinthians não foi eliminado naquela outra competição, se não me engano foi Libertadores ou foi Sul-Americana, não foi eliminado pelo Guarani do Paraguai lá, foi eliminado mais aqui, porque mesmo jogando dentro de casa o Corinthians não venceu. Se não me engano, o Corinthians perdeu de 1 ou foi 2-0 para o Guarani do Paraguai, em casa, dentro da Arena Corinthians. Então vale se ressaltar aí esse cuidado com a equipe do Guarani do Paraguai. Eles conseguiram vencer o São José lá na altura, né? Depois dessa vitória lá na altura, ficaria mais fácil jogando em casa, e ainda teve os problemas do São José aí, que não recebia, os jogadores não recebiam, então não foram para a partida. Então um time reserva e acabou tomando chocolate do Guarani do Paraguai. Mas isso não é entender mérito a equipe do Guarani do Paraguai, que tem muita qualidade. Então aí o Corinthians tem uma semana cheia, né, de jogos importantes, né, no Guarani do Paraguai. Depois Inter de Limeira é um jogo que se pode poupar alguns jogadores, tá? Não sei se irá poupar do Thiago Nunes. Depois tem o jogo de volta e outro clássico aí, esse já com a equipe do São Paulo. E notícias do Corinthians aí, Corinthians saiu a lista
né, dos jogadores que com a numeração, né, da Libertadores, né, da equipe do Corinthians, onde tem, vou falar a sequência aí, dos 25 inscritos, tá? Com o Walter com a camisa 1, então vamos colocar lá, sequência, tá? Beleza. Walter, Michel, Pedro Henrique, Gil, Gabriel, Lucas Piton, Luan, Ramiro, Wagner Love, Pedrinho aí com a 10, Janderson, Cássio, Danilo Avelar, Bruno Mendes, Everaldo, Sid Clay, Bocelli, Madison, Gustavo, Camacho, Felipe, o goleiro, Matheus Vital, Fagner, Cantilho e Richard, né? Essa é a lista da sequência dos 25 jogadores, né, que darão início a essa competição. Depois, se caso passar, o Corinthians poderá inscrever mais 5 jogadores, né? E daí teriam 30 à disposição. Dentre alguns jogadores desses 25, a gente viu que iniciou o Pedrinho, mas eu não sei se o Pedrinho se apresentará aí para o Corinthians dentro dessas partidas. Mas alguns nomes que estão de fora é o caso do zagueiro Léo Santos e Marlon, né? O lateral esquerdo Carlos Augusto e os volantes, o volante Arauz e o atacante Davó aí, que perdeu espaço para o Madison, né? O garoto da base aí vem mostrando que é melhor do que a contratação feita pelo Guarani. Contratação essa que eu já mencionei em vídeos antes, que eu não entendi a contratação feita pela equipe do Corinthians. Mas a gente vê aí que alguns nomes estão à disposição, como é o caso de Michel, que não atua ainda pelo Corinthians nessa temporada, não foi relacionado para nenhum jogo, mas está inscrito na Libertadores. É o caso do Ramiro, que se machucou, mas também está nessa primeira lista de Libertadores, mesmo que não jogue esses 2 jogos, como é o mesmo caso do Pedrinho. Tem o... Deixa eu ver se tem o Camacho, que também saiu sentindo dores, não se sabe se ele vai atuar com a camisa do Corinthians. Então a gente tem alguns nomes aí que são dúvidas para se poderão entrar nessas partidas, né? Mas a gente vê aí que o Corinthians já tem a sua pré-lista, a sua numeração fixa, né? Que essa é a numeração fixa da Libertadores. O Corinthians pode acrescentar mais 5 pessoas aí depois, mas são esses jogadores que estarão à disposição do Corinthians para quarta-feira, 9h30, contra o Guarani. Então, se o Corinthians passar para a segunda fase, pode pegar aí Cerro Largo do Uruguai ou Palestino do Chile na derradeira fase aí para a classificação da fase de grupos, né? O Corinthians joga 2 partidas para depois entrar na pré-Libertadores. Deixa eu só ver se tem mais alguma notícia aqui, porque eu tô pegando aqui, tem algumas notícias que acabam saindo hoje, outras não. O caso do Jadson, Jadson está tentando também rescindir o seu contrato com o Corinthians, provavelmente será feita a rescisão para ser contratado pelo Coritiba. Isso aí vale ressaltar aí, que tem também a possibilidade do Corinthians também ainda com vínculo com o Jadson pagar uma parte do salário, mas a priori o desejo da equipe do Guarani é que o Corinthians faça a rescisão do contrato para que o Jadson possa se inscrever como jogador do Coritiba aí em definitivo, sem nenhum problema. E uma notícia que saiu essa semana aí é que o presidente havia viajado para Portugal, ninguém sabia o motivo, e era para fazer a venda do atacante Pedrinho, né? Pedrinho aí já confirmado, né? Foi feito todo o contrato, tanto que uma das dendos colocadas pelo Corinthians do contrato, né? Que o Corinthians não foi simplesmente para conseguir dinheiro, e sim para conseguir aquilo que queria, não apenas para conseguir qualquer quantia de dinheiro. O Corinthians queria uma quantia específica e bateu o pé até conseguir. Essa quantia, pela venda do Pedrinho, se eu não me engano, são de 20 milhões, né?
que agora eu não consigo achar. São 20 milhões, ou seja, 95 milhões de reais. O Corinthians bateu o pé. Ainda pode ter mais valores. O negócio aí pode ser um pouco maior. Os valores em si não são tudo confirmado, mas o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do jogador e os outros 30% pertencem ao empresário dele. Ou seja, o Corinthians pode lucrar 70% de 20 milhões, né, podendo ser um pouco maior. E ainda tem aí o empréstimo de Ione Gonçalves. Ione Gonçalves, aquele jogador que jogou pelo Fluminense a temporada passada, fez um bom campeonato brasileiro, sendo artilheiro do Fluminense. Ione Gonçalves viria por empréstimo para o Corinthians, né? Está aí a caminho do Corinthians para fazer a avaliação médica e tudo mais. E ficará até o final da temporada, podendo aí se estender por mais 3, se eu não estiver errado. É essa negociação. Ele fará essa temporada, e o Pedrinho só no meio da temporada seguinte poderá se apresentar à equipe ao final, o meio dessa temporada, né? Ou seja, a temporada seguinte europeia, que se inicia em junho, ou seja, o Pedrinho sairia para lá em junho. Aí, se o Corinthians estiver numa semifinal ou o Corinthians passar da primeira fase da Libertadores, o Pedrinho não joga na sequência, então essa camisa 10 aí pode ficar vaga, né? Torcendo aí para o Corinthians ir muito longe, mas aí teria Ione Gonçalves para reforçar a equipe corintiana nessa próxima sequência de temporada. Lembrando, se ele ainda chegar no Corinthians, eu não sei se o vínculo dele está fixado no Brasil, né? Porque, se eu não me engano, a janela europeia tinha acabado, mas não sei se isso vale para cá também. Se o vínculo dele ainda estivesse com o Fluminense, não voltou para lá, então não teria problemas. A papelada ainda está no Brasil, então não teria interferência e tudo mais. Ele poderia jogar o Campeonato Paulista. Essa informação aí, me perdoem, eu ainda não tenho. Mas essas foram informações das semanas do Corinthians. Comentei um pouco também sobre a Semana Santista. E esse jogo aí que foi um massacre corintiano totalmente. Vídeo muito longo. Dá sim para ficar muito bravo com a equipe santista, né? A equipe do Santos aí não fez uma boa partida. A equipe do Corinthians vem evoluindo gradativamente. O vídeo aí de quase 1 hora. Peço desculpas aí pelo vídeo comprido, mas vale ressaltar aí uma grande evolução de um time, que é o time que está aqui, né? Balançando aqui a bandeira, e uma péssima apresentação do que está aqui, que é o caso do Santos, né? Santos não atuou bem, está devendo futebol desde o início da temporada. Como o Jesualdo falou, o Paulistão tem jogos, é fácil de se classificar para a semifinal do Paulista, para a próxima fase do Paulista? Não tem tanto problema. Então vamos aguardar aí os próximos 4 jogos do Santos para depois avaliar melhor, porque depois dos próximos 4 jogos inicia o campeonato, que sim, você vai cobrar o técnico. Thiago Nunes, na próxima quarta-feira, seu trabalho pode ser reavaliado aí contra a equipe do Guarani, que é sim um dos jogos mais importantes da temporada. Thiago Nunes, que em nenhum momento foi contra tudo aquilo que foi dito contra o seu trabalho nos jogos onde o Corinthians não jogou bem. Já o caso de Jesualdo foi ao contrário, foi contra, em alguns momentos ficou bravo. Então, se eles dizem que o Paulistão é um teste preparatório aí para jogos futuros, então esperamos aí que na Libertadores o Santos esteja bem. Mas próximo jogo, tanto de Santos quanto de Corinthians, estarei aqui voltando comentando os jogos dessas equipes. Santos só no final de semana, ou seja, desse meio de semana só vídeo do Corinthians. Então, a sexta-feira só vídeo do Corinthians aí comentando essa partida. Se der tempo, depois do jogo eu trago vídeo, já que só vai ter do Corinthians, então consigo fazer um vídeo só. Então, se eu chegar a tempo aqui, porque eu vou trabalhar, então espero conseguir chegar cedo, aí eu faço o vídeo para vocês aí logo depois do pós-jogo, beleza? Agradeço bastante a atenção de todos. Se vocês concordaram ou discordaram de qualquer um dos pontos colocados aqui, tanto pelo Corinthians quanto pelo Santos, deixem aí nos comentários, estarei lendo os comentários de vocês. Concordam, discordam? Coloque aí
a opinião de vocês. Se você veio por esse vídeo, se inscreva aí, que ajuda bastante. A gente vai esse canal crescer cada vez mais. Falei tanto aí que as palavras já estão ficando presas. 50 minutos de vídeo. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas aí pelo vídeo comprido. Agradeço bastante mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.